Olá! Sabe uma coisa que a gente faz o tempo todo, mas quase nunca para pensar em como funciona? Conversar. Parece mágica, né? A gente pega um pensamento, transforma em som, e esse som, de alguma forma, recria o mesmo pensamento na cabeça de outra pessoa. É uma coisa tão do nosso dia a dia que a gente nem se dá conta do quão complexo isso é de verdade. E o segredo para esse tráfego todo funcionar está em estruturas que a gente quase nunca percebe. As frases. Elas são tipo a arquitetura invisível que organiza tudo. A gente não transmite pensamentos por telepatia, né? A gente precisa codificar e decodificar tudo nessas formas complexas para a comunicação poder acontecer. E é aí que está a grande questão. A gente faz isso milhares de vezes por dia, em questão de milissegundos, sem o menor esforço aparente. Como é que pode? Nesta análise, a gente vai mergulhar nos segredos da nossa mente para tentar desvendar essa capacidade que é, no mínimo, extraordinária. Ok, vamos começar do começo. Para entender a linguagem, primeiro a gente precisa ter uma ideia de como a própria mente humana se organiza. Qual é a sua estrutura básica? Como ela foi projetada, por assim dizer? E uma resposta que tem muita força vem da hipótese da modularidade da mente, uma ideia muito defendida pelo filósofo Jerry Fodor. A sacada aqui é que a mente não é uma ferramenta única que serve para tudo, pelo contrário. Ela é toda dividida em compartimentos, em módulos, e cada um deles é super especializado em uma tarefa. Para entender isso, a melhor metáfora é a do canivete suíço. Pensa só, uma mente que não fosse modular seria como um martelo. É sempre a mesma ferramenta, não importa o problema. Já uma mente modular é exatamente como esse canivete. Ela tem um monte de ferramentas diferentes, cada uma desenhada para uma função específica. Uma lâmina para cortar, outra para abrir garrafas, outra para apertar um parafuso. Ou seja, a nossa inteligência, na verdade, é um conjunto de várias inteligências. Mas de onde vieram esses módulos? Bom, a psicologia evolucionista tem uma explicação bem interessante. Ela sugere que eles são resultado da seleção natural. Cada um desses módulos evoluiu para resolver um problema específico que os nossos ancestrais enfrentavam, como, sei lá, reconhecer rostos, se localizar no espaço ou, claro, usar a linguagem. Eles são como órgãos mentais que foram sendo moldados pela evolução. Isso nos leva para outra analogia muito poderosa, a teoria computacional da mente. Imagina assim, o nosso cérebro físico, com todos os seus neurônios, é o hardware, a máquina. E a mente, com todos os seus módulos especializados, é o software. São os programas que rodam nesse hardware para executar todas as nossas funções cognitivas. Certo. Agora que a gente já tem essa planta geral da mente, vamos dar um zoom no nosso software de interesse, a linguagem. Mas o que exatamente é linguagem, quando a gente estuda isso como um fenômeno da mente? E aqui a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. Quando se fala de linguagem, dá para pensar de duas formas. Existe a linguae, de externa, que é basicamente o conjunto de frases que a gente ouve e lê numa comunidade. O português, por exemplo, é um fenômeno social. Mas o que realmente nos interessa aqui é a língua I, de interna. Esse é o sistema cognitivo, o conhecimento que existe dentro da mente de cada pessoa e que permite a ela usar essa língua. É esse programa mental que os linguistas cognitivos estudam. E dentro dessa língua 1, tem mais uma distinção importante. De um lado, temos a competência, que é o saber linguístico. É o nosso conhecimento abstrato, muitas vezes inconsciente, das regras da nossa língua. É o programa na sua forma pura. Do outro lado, tem o desempenho, ou performance, que é o fazer linguístico, ou seja, o uso concreto desse conhecimento no dia a dia, que pode ser afetado pelo cansaço, por emoções, por distrações. O foco do estudo teórico é a competência, é o programa em si. Então, se a linguagem é um módulo, um software, como é que ele é por dentro? Acontece que a história da modularidade não para por aí. O próprio módulo da linguagem também parece ser organizado em submódulos, ainda mais especializados. A gente tem diferentes componentes trabalhando juntos. A fonologia, que lida com os sons, a morfologia, que cuida da formação das palavras, a sintaxe, que organiza a estrutura das frases, e a semântica, que trata do significado. Cada um é como se fosse um programa especializado dentro do grande programa da linguagem. Por exemplo, é o submódulo fonológico que nos dá a habilidade de lidar com as estruturas de som. É ele que nos permite reconhecer e produzir os sons específicos da nossa língua materna, diferenciando, por exemplo, pato de bato. Para a gente entender como esses submódulos são independentes, vamos dar um zoom em um deles, a sintaxe. Esse é o componente responsável pela estrutura das frases.
E é aqui que a coisa fica bem curiosa. Essa frase famosa foi criada pelo linguista Noam Chomsky. Dá uma lida com atenção. Soa estranho, né? Não faz o menor sentido, e é exatamente esse o ponto. A chave para entender a genialidade dessa frase é que, embora ela seja um absurdo do ponto de vista do significado, afinal, ideias não têm cor e muito menos dormem, ela é sintaticamente perfeita. Ela segue a estrutura gramatical da língua direitinho. Tem um sujeito, ideias verdes incolores, e um predicado, dormem furiosamente. Tudo no lugar certo. E isso mostra de forma brilhante como a sintaxe é independente. O nosso software sintático aceita a primeira frase como bem formada. Agora, se a gente só embaralhar as palavras, tipo furiosamente dormem ideias verdes incolores, o módulo sintático na hora rejeita. Ele diz, opa, isso aí tá errado. A estrutura quebrou, mesmo que as palavras e a falta de sentido continuem as mesmas. Então, o uso dessas frases esquisitas é, na verdade, uma ferramenta metodológica muito poderosa. Elas são como frases de laboratório, que permitem aos linguistas isolar e estudar as regras puras da nossa competência sintática, sem a interferência de outros fatores, como o significado ou o contexto em que a frase é dita. Bom, a gente já viu que a linguagem é esse sistema cognitivo, interno e modular. Mas como é que os cientistas conseguem estudar uma coisa que a gente não consegue ver diretamente? Basicamente, existem 3 níveis de análise, ou 3 realidades. A primeira é a epistemológica, que cria um modelo abstrato do sistema. A segunda é a psicológica, que estuda como esse sistema funciona na nossa mente em tempo real. E a terceira é a neurológica, que investiga como tudo isso está fisicamente implementado nos nossos neurônios. E é aqui que entra em cena a psicolinguística. O foco dela é justamente a realidade psicológica. Ela quer entender a dinâmica entre o conhecimento que a gente tem, a tal da competência, e como a gente acessa esse conhecimento para falar e entender as coisas no dia a dia, que é o desempenho. Já a teoria linguística costuma adotar o que se chama de abordagem cognitiva moderada. O foco principal dela é construir aquele modelo abstrato, a realidade epistemológica. Só que ela sempre faz isso de olho nas outras realidades. O modelo teórico precisa ser, no mínimo, compatível com o que a gente já sabe sobre o processamento mental e sobre a organização do cérebro. Vamos só recapitular rapidinho a nossa jornada. A gente partiu da complexidade que existe numa simples conversa, descobriu que a mente é como um canivete suíço, cheia de ferramentas, definiu a linguagem como um software interno, deu uma espiada nos seus componentes e, por fim, viu as diferentes lentes que a ciência usa para investigar tudo isso. No final das contas, essa investigação toda sobre a linguagem é como uma janela para a nossa própria natureza humana. Ela mostra que por trás do ato mais simples de falar, existe uma arquitetura de uma complexidade e de uma beleza impressionantes. A vida é incrível e a ciência que nos ajuda a entendê-la é, sem dúvida nenhuma, fascinante. Muito obrigada pela companhia.